Ela é escritora, juíza e minha convidada de hoje do Ninguém Morre de Tédio. Minha chamada é a juíza Débora Zanini. Doutora Débora, seja bem-vinda. Obrigada, Maga. Muito obrigada pelo convite. Que bom que deu certo, né? É verdade. Deu certo os horários que a gente conseguiu se encontrar. Fico bem feliz. Muito obrigada pelo convite. Consegui te tirar um pouquinho das demandas para me... Então, que correria, para tu me contar um pouquinho da tua história. Que correria. Mas a gente dá um jeito, né? Dá um jeitinho. Vamos começar lá do começo. Hoje, tu tem a tua trajetória consolidada na área da justiça, tu já escreveu livros, tu é uma personalidade nossa e também estadual. Mas quando e como que começa a tua trajetória profissional? No caso, na magistratura, no direito? No direito. No direito. Então, eu fiz vestibular para direito lá nos anos... Vamos pular. 1900 e alguma coisinha, né? Não, mentira. 1990, né? Fiz vestibular para direito e eu já pensava em fazer concurso. Eu já pensava na magistratura. E era assim, era um sonho que eu tinha desde pequena. Eu queria ser juíza e era uma coisa assim, parecia tão longe, né? Nossa, parecia assim, uma coisa tão glamurosa que tu vai ver na realidade não tem nada de glamour. É muito trabalho, é duro mesmo, é um trabalho duro. Mas eu sempre pensei, então eu fiz vestibular para direito pensando em ser juíza. Já com esse objetivo na cabeça. Daí iniciei no curso, né? A gente entra novinha, cheia de sonhos, cheia de pensamentos, né? E eu lembro que na primeira fase do curso de Direito eu fui para a biblioteca fazer pesquisa. Eu fazia muita pesquisa em biblioteca. Naquela época a gente não tinha a facilidade que tem hoje, né? A gente não tinha nem celular, né? Te lembra, né, verdade. Maga? Então era tudo no livro. E quando o celular chegou não tinha internet, né? Então era uma outra situação. Exatamente. Então era tudo pesquisado em livro. E eu ia na biblioteca, então eu aproveitava todo o tempo assim que eu tinha. Eu estudei em Tubarão. Então, a hora do intervalo, eu ia na biblioteca, pesquisava uma coisa, pesquisava outra. Daí, teve um trabalho que a gente tinha que ver uns acórdãos, uma questão lá, acho que era de direito civil, não lembro direito assim, a questão pontual, mas eu lembro que eu fui na biblioteca e fui pesquisar aquele assunto e eu me deparei com um acórdão por um tribunal. E eu li aquele acórdão, o acórdão é como se fosse uma sentença, né? Só que proferida pela instância superior, pelo colegiado. Eu li aquele acórdão, sabe quando te dá uma coisa no coração? Me aqueceu o coração, eu vou saber fazer isso. Caramba! Assim, eu vou saber fazer isso, eu vou conseguir. Na primeira fase, assim, eu olhei assim, não, eu vou saber escrever assim. Sabe quando tu tem a convicção? Não, eu vou saber fazer isso. E daí, desde então, eu coloquei como foco a magistratura. É claro que lá pelo meio do curso tu fica meio assim, será que é magistratura mesmo? Será que não é Ministério Público? Ou delegada federal também eu queria? Mas eu sabia que era um nicho de concurso. Ou esses três eu estava focada: Ministério Público, magistratura, não, primeiro magistratura, segundo Ministério Público, terceiro para delegada federal. E deu tudo muito certo assim na minha carreira. E daí eu estudava muito. Assim, todo o espaço livre que eu tinha, eu estudava. Eu estudava no ônibus, para ter uma ideia, porque eu morava em Araranguá e trabalhava no Bradesco na época. Então, a gente tinha que pegar o ônibus, era um ônibus fretado, só de estudante, pegava, lembro como se fosse hoje, pegava na frente da igreja, eram os estudantes todos, né? Entravam no ônibus na frente da igreja e a gente ia para Tubarão. Então, dava uma hora e um pouquinho para ir, uma hora e pouquinho para voltar. E eu estudava no ônibus. Tinha dias assim que eu estudava. Eu lembro que às vezes na volta eu vinha com a luz ligada e os meus amigos brigavam comigo. Não, hoje tu vai desligar essa luz, eu não aguento mais, eu quero dormir, descansar. E tu com essa luzinha ligada aqui, incomodando todo mundo do ônibus. Daí de vez em quando eu desligava, deixava o pessoal dormir, né? Mas eu sempre tive muito foco assim com relação a isso. E sempre levei muito a sério a faculdade. Estudava muito, porque eu sabia que para fazer um concurso, você não é chegar assim, um belo dia eu acordei e vou fazer o concurso. Não é assim que funciona. É um preparo de muitos anos. São muitos anos estudando, porque você vai construindo aquilo na sua cabeça, né? Então, um concurso desses, que são os mais difíceis, né, de ponta que a gente fala, é uma preparação a faculdade inteira. Né? Alguém que leva a faculdade mais ou menos, que faz tudo de qualquer jeito, que acorda um belo dia, vou fazer concurso para juiz. Não é assim. Então, é uma preparação de anos. Então, isso eu sempre tive muito claro, que eu teria que me preparar sempre
E depois muito mais, né? Depois muito mais. Quando tu teve aprovação, então, no concurso, quando deu certo... Foi em 99. Tu lembra da sensação ainda? Lembro. Como é que foi? Me conta isso. Nossa, eu não dormi aquela noite. Porque foi assim... Antes do resultado ou depois do resultado? Antes de receber? Não, porque foi assim, são várias etapas o concurso da magistratura, né? Então eu fui passando, e chegou na prova oral. E eu tava assim com a média, eu tava com a média meio assim, meio na raspa, tudo meio raspando, assim. Eu não tava com folga de nota, tava tudo raspando. Tipo, média 6, eu tava com 6,2, né? Outra prova, eu tava tudo assim, bem raspando mesmo, porque é muito difícil, né? Então eu tava sempre na raspa, assim. Daí chegou na prova oral, eu tinha que ir bem, né? Porque como eu tava assim, meio raspando, eu tinha que ir bem na prova oral para ter certeza que eu ia passar. E eu fui muito bem na prova oral. Foi a melhor prova que eu fiz de todas, assim, de todas, porque eu tinha estudado tanto que eu sabia decorar os artigos, eu sabia tudo. Então, assim, eu saí com a sensação que eu tinha passado. Foi, assim, uma coisa muito incrível. Não saiu o resultado na hora, demora uns dias, mas eu saí da prova... Confiante que eu tinha passado. E eu fui para casa... E eu não dormi aquela noite, porque eu sabia, eu fico até emocionada, eu sabia que eu tinha passado. Foi uma loucura, assim, muito bom. Uma sensação muito indescritível. Doutora Débora, quando tu lembra de toda a tua trajetória na magistratura, tu consegue lembrar de algum dia que te marcou mais? Algum caso, algo que tenha realmente marcado na tua memória? São muitos casos marcantes, são 24 anos de magistratura, né? Então é muito tempo, né? 99 até a gente está em 2024, eu assumi no ano de 2000, então eu estou completando completei, né? 24 anos esse ano de magistratura. São muitos casos, mas o que mais me marcou foram questões da infância e juventude. Adoções, eu fiz adoção internacional, muita destituição de poder familiar também de crianças que sofriam muito, adoções muito importantes, assim. Então, essas questões sensíveis de família e infância me marcaram, algumas situações me marcaram bastante. No crime, também, algumas situações também me marcaram. Crimes hediondos, violentos. Lembra o caso da Dona Iva, da florista? Fui eu que julguei aquele caso. Foi um caso que me marcou muito, assim. Aqui de Criciúma foi um dos que mais me marcou, porque a situação que permeou tudo foi muito complicado, porque a Dona Iva ajudava aquele homem, né? E ela colocou ele era um andarilho, não tinha nada na vida, não tinha nada no mundo, e ela ajudou. E no momento da morte, ela estava dando café e um pão para ele. Então, assim, me marcou muito a ingratidão, né? Eu fico pensando, nossa, como existe a ingratidão, né? Ela deu tudo e recebeu, né? Recebeu isso dele. Então, situações assim que me marcaram bastante. A gente pergunta isso porque é natural que a gente tenha esse tipo de dúvida, porque a justiça, de modo geral, ela tem até tem um jargão, né? A letra fria da lei, porque ela tem ela dá essa sensação de frieza na sua letra, né? Mas ela não é fria, porque ela se baseia em muitos aspectos na hora do julgamento, né? E a gente sempre tem essa dúvida, assim, o juiz ou a juíza que estão à frente daquele caso sentem isso também? Né? Igual a gente sente, se indignam, sentem tristeza, sentem raiva. A gente tem que estar preparado para não se envolver emocionalmente, né? A gente tem que estar preparado, e eu consigo separar muito bem. Eu digo que a minha cabeça tem uns compartimentos, assim, eu separo bem essas situações. Mas tem situações que é impossível não se envolver, que é impossível. Por exemplo, eu falei da adoção internacional. 3 irmãozinhos eu mandei para Paris. Pensa, eu fiz aquela audiência em Araranguá, eu era juíza da infância e juventude, e família, infância e juventude. 3 irmãozinhos, assim, que não tinham nada, estavam na casa-lar, e era uma escadinha, assim, acho que era 7, 8, 9, uma coisa assim, já eram grandinhos. E é muito difícil a gente conseguir colocar três irmãozinhos juntos numa família só. É muito difícil, ainda mais com essa idade, quase indo para a adolescência, né? Então a gente buscou o cadastro internacional e achamos um casal de Paris.
pensa, Paris. E não sei, foi Deus, né? Não sei como é que a gente conseguiu aquilo. E esse casal veio para Araranguá, veio para audiência, daí tinha intérprete, né? Porque eu não falo francês, né? Arranho o inglês mais ou menos, eles falavam inglês também, mas enfim, para ser uma coisa bem oficial, a gente tinha intérprete e tudo, né? E eu fiquei assim muito emocionada com aquela situação. 3 irmãozinhos, a gente conseguiu mandar para Paris com uma vida ótima. E depois a gente manteve contato por 2 anos, porque não é assim. Quando é uma adoção internacional, tu não larga as crianças e deu. A gente faz um acompanhamento para ver se realmente eles estão sendo bem cuidados, está tudo certo, né? E assim, eles estavam viajando o mundo todo, falavam inglês e francês. No final dos 2 anos, estavam esquecendo o português. Que pena, né? Sim. Pena. Mas enfim, estavam esquecendo o português e estavam com uma vida linda, próspera. Foi muito emocionante. Muito assim, eu fico lembrando até hoje, nossa, que coisa boa que a gente conseguiu fazer por essas crianças, né? Sim, saíram assim de uma situação de risco, de pais que não cuidavam, negligência, doença, negligência, tudo de ruim assim, e de repente eles foram para Paris, que né, quem não gostaria, né? Morar em Paris com uma vida próspera, linda, viajando. Foi lindo demais. Você mencionou agora há pouco que foi Deus. Você é uma mulher de fé, Débora? Sou. Eu acredito em Deus, acredito numa força superior, numa energia, eu acredito sim. Quando eu lembro do lançamento do teu livro, que foi em 2018? Foi na pandemia, eu escrevi o livro em 2019, ficou pronto. Então já foi final de 2020, será? Não, eu lembro que foi quer ver? 11 de março de 2020, porque eu fiz o lançamento do livro, 1 semana depois fechou tudo. Se eu tivesse esperado 1 semana para lançar o livro, não ia conseguir. Foi um dia, na verdade foi menos, 2 dias depois fechou tudo. Foi incrível assim, foi incrível. E o livro da doutora Débora, ele é de relatos, né? Ela conta histórias, relatos das detentas, né, da ala feminina do Presídio Santa Augusta. E também masculino também, é um mix. O que te levou a escrever esse livro, a juntar essas histórias e compilar num livro? Eu sempre quis escrever um livro, sempre. Quando estava na vara de família, eu pensei em escrever histórias também de família, casos de família. Tem até um livro de uma juíza colega minha que ela fez mais ou menos nessa linha, né, Andréia Pachá. Acho que ela é do Rio, se eu não me engano. Ela fez um livro mais ou menos nessa linha, mas de casos de família. Mas daí o tempo passava e eu não conseguia, não tinha tempo, não conseguia escrever, não dava. Daí, quando eu fui para execução penal, que eu comecei a ter um contato maior com os presos e presídio, penitenciária, e agentes penitenciários, disse, não, agora eu vou parar e vou escrever esse livro. Agora, só que daí não tinha mais sentido voltar para escrever histórias de família, porque já tinha passado, já tinha esquecido, então tinha que ser coisas do que eu estava vivendo naquele momento. E o que eu fazia? Eu fazia muita inspeção no presídio, na penitenciária, eu fazia reuniões com os agentes penitenciários. A gente tomava café, assim, para falar sobre assuntos variados da cadeia, o que está funcionando, o que não está. E daí deixava o celular, assim, gravando. Assim, vamos conversar um pouco sobre os casos, o que está acontecendo. E daí eu ficava gravando o que a gente estava conversando e eles me contando casos que aconteceram aqui, alguns em Araranguá. Eu fui compilando daí esses casos. Daí eu escrevia à noite. Depois eu escutava. Daí à noite de madrugada, que eu sou noturna, eu sou uma pessoa noturna, de madrugada eu escrevia. E daí o grande desafio é você escrever de modo que a pessoa do outro lado, que está ali lendo, consiga entender e entrar na história. Eu acho que esse é o grande desafio do escritor, né? Conseguir fazer com que a história chame a atenção, que seja agradável, que a pessoa consiga se colocar ali naquele contexto, né? Então eu pensava na história, colocava ela na minha cabeça, processava e daí escrevia. E eu acho que deu certo, porque tem muitas pessoas que falam comigo, que leram o livro, que me conhecem pessoalmente, né, que são meus amigos, falam, parecia que eu estava escutando a tua voz narrando a história. E isso que é o legal, porque era isso que eu queria mesmo, né? As minhas palavras, o meu jeito, inserir a pessoa naquele contexto. Isso várias pessoas me falaram, nossa, eu escutava a tua voz, eu estava lendo e escutava a tua voz contando. Eu achei isso o máximo, assim, o máximo. Tu tem vontade de escrever mais um livro?
Tenho. Já tá escrevendo? Não. Não, mas eu tenho, sim, tenho vontade, assim, mas projeto muito futuro, né? Daqui a um tempo, quem sabe, mas tenho. Eu tenho que deixar as portas sempre abertas, né? Tenho, sim. Me conta um pouquinho sobre como é a rotina, vamos chamar de rotina, do juiz, especialmente da vara de execução penal. Aham. Essa rotina que tu me mencionou agora, de visitas à penitenciária, de visitas lá dentro, o contato com essas pessoas, me conta sobre isso. Porque o juiz da execução penal, ele é um juiz diferenciado. Ele é um juiz que ele tem que administrar junto com o julgar, junto com o decidir. O que a gente pensa? O juiz, de modo geral, julga. Chega o processo lá para ele, o processo... Quando eu explicava para as crianças o que era um processo, que tinha muita criança que vinha no fórum, aqueles projetos infantis que eles vêm, o que eu explicava para eles? A sentença, um processo é um livro. Eu dizia assim, o processo é um livro. Tem o comecinho do livro, o meio do livro, onde é colhida as provas, né? A gente monta a historinha e vai vendo, pergunta para um, pergunta para outro, são as testemunhas, o que cada um ouviu. Daí é o meio do livro, desenvolvimento, e a sentença é o último capítulo do livro, é o último capítulo do livrinho, que é a história, o final da história, é a sentença. E é isso que o juiz faz desde o começo. No começo tem a provocação, que são os advogados que entram com o processo, tem a outra parte, que vão montando ali o livro, daí o juiz chega ali no meio do livro, começa a montar a história, ouve um, ouve outro, vai colocando ali os depoimentos no livro e no final o juiz vai escrever o último capítulo, que é a sentença. Então, a rigor, essa é a função do juiz, escrever o final da história e dar a cada um o que é seu, distribuir o direito, né? Distribuir a justiça, né? Que é o que a gente busca em última análise, é distribuir a justiça. Da execução penal é um pouquinho diferente, porque execução penal a gente está no fim da linha. O livro já foi escrito, já tem o último capítulo, já tem a sentença. O juiz já decidiu, no caso criminal. O juiz já ouviu as partes e já decidiu que o fulano ou o ciclano vão pegar 10, 15, 20, 30 anos. Então, eu já tenho o livro completo. E eu chego no final, na execução penal, eu vou executar essa pena. Então, eu vou expedir mandado de prisão para prender quem foi condenado e vou controlar a pena desse cidadão ou dessa cidadã dentro do presídio. E o que é esse controle? Desde disciplina, desde cuidados básicos na corregedoria para ver como é que está a situação do presídio em si, superlotação, alimentação, cela, condições, tratamento, tudo, essa questão administrativa também, e a questão do processo de execução, quem progride, quem regride, porque assim como tem a progressão, tem a regressão de regime. Por exemplo, o cidadão foi condenado a um regime fechado, o que vai acontecer? Ele vai progredir, semiaberto, aberto de acordo com o tempo que passa, de acordo com a periculosidade, de acordo com toda uma série de fatores, com o comportamento dele, ou ele pode regredir, que acontece muita regressão aqui. Por exemplo, o cidadão progrediu até o regime aberto. O regime aberto, nós não temos albergue. Teoricamente, teria que ter albergue para ele se recolher à noite, mas não tem albergue. Então, ele se recolhe em casa, que é o regime aberto, semiaberto, fica no presídio. Aberto, ele vai para casa, ele pode trabalhar, mas ele tem que ficar recolhido à noite e nos finais de semana. Se ele não fica recolhido, daí a gente tem um controle, a gente manda para a polícia esse controle. E a polícia faz ronda penal, dá umas incertas, como a gente fala. Chega 2 da manhã, bate lá na casa do cidadão. Mentira. A gente faz isso. E bate... o cidadão não tá. E o cidadão não tá, daí faz o BO, vem para mim, de que acontece? Eu regrido. Ele estava no aberto, ele vai para o semi-aberto, expede mandado de prisão, ele vai preso. Então, essa é a situação da regressão. Então, o aberto é uma questão de autodisciplina. Se o cidadão não tiver autodisciplina, ele vai regredir para o semiaberto e vai para a cadeia. Mesma coisa dentro do presídio. Ele já está no semiaberto, já tem os direitos do regime intermediário, que é trabalho e tal, né? Que é um pouco mais leve do que o fechado. Se ele cometer uma falta, se ele, por exemplo, agredir outro preso, se ele desacatar um agente penitenciário, se ele descumprir alguma ordem, ele vai regredir para o fechado.
Então, é o sistema progressivo e o sistema regressivo. A gente controla tudo isso. A justiça no Brasil é justa, doutora Débora? Ai, a gente tenta fazer ser justa, né? A gente tenta fazer ser justa. Claro que todo o sistema tem muitas falhas, né? Mas eu, graças a Deus, eu sempre dormi com a minha cabeça tranquila no travesseiro, que eu acho que foi feita a coisa certa. Se eu fiz eventualmente algo errado, foi involuntário, achando que estava fazendo certo, né? Recentemente a gente passou por uma polêmica no nosso país, né, com relação às saidinhas, né, que é um direito do apenado, né, em algumas situações de poder sair em alguns momentos do ano e depois voltar para a prisão. Como existe uma parcela desses presos que não retornam para a prisão, foi apresentado um projeto de lei para acabar com as saidinhas. A senhora é a favor desse projeto de lei? A senhora é contra? O que a senhora pensa sobre isso? Eu acho que a saída temporária é um privilégio, é um benefício amplo demais. Eu acho que realmente tinha que dar uma segurada nisso, porque a gente vê muitas coisas que acontecem durante a saída temporária, né? Nós aqui, até na nossa comarca, o índice de retorno é muito alto. 95%, 98%, mas pode acontecer de dar um problema sério, né? Principalmente quando há crimes violentos, né, envolvendo. Então, a saída ainda está polêmica, porque nós temos a questão se retroage ou não retroage, porque agora, recentemente, teve a questão do veto, que foi derrubado, então, teoricamente, cortou para todo mundo a saída temporária. Só que tem a questão do retroage, não retroage. A maioria dos juristas acha que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Isso é básico no direito. Só que tem aquela discussão, mas a lei de execução penal, ela é de direito material, de direito processual? Porque se for processual, pode retroagir? Se não for, não retroage? Então está uma polêmica, uma discussão bem grande, se corta para todo mundo ou se corta só daqui para frente, quem cometeu o crime a partir da entrada em vigor da lei. Então é uma polêmica muito grande. Já tem uma decisão nova agora do Supremo que diz que não retroage. Se não retroage, quem já estava com direito adquirido vai continuar saindo. Eu acho isso muito ruim. Eu acho assim... Pode virar motivo até para problemas nesse aspecto, né? Porque olha o clima que vai ficar entre os apenados, né? Uns vão, outros não vão. Exatamente isso. Como é que administra isso? Nós vamos ter duas classes de presos. Os que saem e os que não saem, na mesma situação, com a mesma quantidade de pena, com o mesmo crime. Isso vai ficar muito ruim para a gente administrar isso. Então, assim, na minha opinião, se fosse para cortar, teria que cortar para todo mundo e teria que retroagir a lei para cortar de vez mesmo. Para ficar justo. Para ficar justo para todo mundo. Corta para um, corta para todos. Agora fica metade saindo, metade não saindo. Imagina entre eles lá dentro mesmo. Ah, tu vai sair, então tu vai trazer tal coisa para mim. Porque tem facção, a gente tem facção dentro da cadeia, a gente tem preso que manda e tem preso que é mandado. Ah, eu não posso sair, tu vai sair, tu vai trazer alguma coisa para mim, tu vai dar um recado para alguém, ou tu vai ameaçar alguém no meu lugar. Então, a gente vai ter essas situações para administrar que vão ser bem complicadas. Eu acho que não está errado esse entendimento de não retroagir, porque a gente sabe que não pode retroagir para prejudicar o réu. E como é uma norma mista, eu acredito que a execução penal ela tem também o direito material. Então, eu acho que essa decisão do Supremo não é errada. Eu acho que não pode prejudicar quem já tem o direito adquirido, mas que vai ser complicado para nós administrarmos, vai ser muito complicado. E sem falar que a gente vai ter que ter muito cuidado na hora de conceder uma saída temporária. Você vai ter que puxar todo o processo, vai ter que ver a data do cometimento do delito, se foi antes da lei ou posterior. Né? Vai ser um trabalho ainda mais apurado, né? Que a gente vai ter que cuidar muito para não errar. Também tem isso, né? Doutora Débora, nesse período todo de magistratura, qual foi o momento mais difícil que tu enfrentou? Mais difícil? Deixe-me ver. Mais difícil? Não tem assim algo mais... Tem situações, tem processos, uns mais difíceis, outros menos difíceis. Mas para dizer assim, teve algo que foi mais difícil... Em termos de trabalho, eu diria que foi tudo mais ou menos igual, mais ou menos se equilibra. O que eu achei mais difícil é quando eu fui para Anchieta, quando eu saí, quando eu
fui promovida para Anchieta, no extremo oeste, que eu fiquei longe de todo mundo. Então, questão de carreira mesmo, questões pessoais. Eu tinha a minha filhinha bem pequena, eu peguei ela embaixo do braço e fui para Anchieta, fiquei quase 3 anos em Anchieta. Foi uma situação difícil, porque eu era recém-passada, era bem nova, minha filha era bem pequena, foi uma cidade bem pequenininha, uma cidade estranha, não tinha ninguém lá para me ajudar, né? Mas claro, depois eu fui, né? A gente vai dando um jeito, né? Tudo se dá um jeito. Então, fiz muitas amizades lá, assim. Então, hoje eu tenho, assim, umas lembranças boas de lá. Mas foi difícil, sabe? É questão de carreira, assim. Muito tempo na estrada, muitas noites sem dormir, estudando processo, né? Quando eu já fiquei muito na estrada, trabalhava num lugar, morava em outro. No início de carreira, você te chamam para tal, porque quando você não é juiz efetivo, quando é substituto, te chamam para tal lugar, fazer uma audiência, do outro dia tem que estar em outro lugar. Então, são essas questões, assim, que foram mais complicadas. Mas trabalho por trabalho, assim, a gente vai se acostumando e passa as dificuldades, depois a gente nem lembra que passou tanta dificuldade, né? É verdade. Não é assim? Tu completaste 24 anos de magistratura agora. E pra frente, o que tu tá projetando pro futuro? Então, eu sempre dizia assim, quando eu completar tempo eu vou me aposentar. Só que eu já estou completando tempo e eu não pretendo me aposentar. É que o tempo passa tão rápido. Lá no início, daqui a 20 e tantos anos eu vou, quando der eu vou me aposentar, mas agora não. Então, tu não vai se aposentar? Não vou me aposentar. Eu sempre pensava assim, não, quando der o tempo eu vou me aposentar, vou descansar, já dei a minha contribuição, mas não. O que eu penso? Eu penso em continuar em Criciúma, seguindo com o meu trabalho, com responsabilidade, né? E quando eu conseguir ir para o tribunal, quando chegar a minha vez ir para o tribunal, né? São projetos futuros, né? Daqui a alguns anos. Mas então, eu nunca esperava, assim, nunca pensei que eu ia ter vontade de ir para o tribunal. Eu já, não, tá bom assim, a hora que der para aposentar, eu aposento, vou descansar um pouco, cuidar da minha família, da minha vida, né? Mas não, agora eu já tenho projetos futuros de pensando lá na frente do tribunal, assim, também. Quem é a Débora fora do ambiente da justiça, fora do trabalho? Eu sou uma pessoa tão simples, tão descomplicada, uma pessoa tão de boa. Olha, para brigar comigo tem que fazer muito esforço, tem que me incomodar muito para brigar comigo. Para mim tá tudo bom, tá tudo certo. Eu vou em todos os lugares, eu me sinto bem desde o lugar mais baixinho do lugar mais alto, assim. Então, para mim, assim, eu sou muito descomplicada. Você é caseira, Débora? Não, eu gosto de sair, eu gosto de viajar, gosto de sair. Também gosto de ficar em casa. Mas assim, só ficar em casa também eu não gosto. Eu gosto de sair, eu gosto de ter vida social, de ter vida ativa socialmente, eu gosto. Mas assim, quando eu tô bem cansada, é bom ficar em casa, fazer uma jantinha, né? Qual é o teu signo? Áries. Áries tem personalidade forte. A minha Áries filha é discreto, assim, né? Não é muito mais o ariano. A minha filha brinca que eu sou Satanás. Mas é mentira, não podia sou, ser pior, podia ser aquário. Aquário é de chorar, né? O Ares até... Ares é bom, Ares é bom. Ares é bem autêntico, assim. Ares é um signo, né? Não sei se eu acredito muito, mas enfim, o que a gente escuta e vê por aí, que Ares, assim, é de boa, é um signo forte, é um signo tudo para ontem, isso é verdade. Eu sou muito ansiosa, eu quero tudo para ontem. Eu não tenho muita paciência de esperar. Isso é bem característico e eu tenho essa característica. O ariano é pé na porta mesmo. De fazer tudo. Tem que fazer, eu faço. Não deixa para amanhã, vamos fazer agora. Não, eu sou assim. Mas assim, de ser brava, de ser grosseira, que tem fama de ser grosseira, eu não sou. Eu sou tranquila, mas assim, não mexe muito comigo, né? Mas eu, assim, como eu falei, para brigar comigo, a pessoa tem que provocar. Eu jamais vou provocar uma briga, isso não. Doutora Débora, foi uma
honra te receber aqui, viu? Nossa, Obrigada a honra por foi ter minha. aceitado o nosso convite para contar um pouquinho mais da tua história. E dessa forma, né? Sob essa ótica, assim, nesse aspecto para as pessoas, porque a gente te conhece, mas não assim, desse jeito. Então, mas foi muito bom te receber eu aqui. fiquei bem feliz. E já tá acabando? Já tá acabando. Nossa, que rápido. Viu? Passa voando. Faz 5 minutos que a gente tá falando. Verdade. Eu sou a favor de aumentar o meu tempo aqui, mas tá, tudo bem. Não, mas eu adorei, Maga. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo teu trabalho, assim, eu adoro, né? Eu sempre escuto, né? Eu te falei, eu sempre escuto. E foi muito bom estar aqui. Obrigada. Obrigada de coração. Obrigada também. Essa é a doutora Débora Zanini, que não prendeu a gente, liberou todo mundo e a gente vai seguir a vida, então. Minha convidada dessa semana do Ninguém Morre de Tédio. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Até a semana que vem.